Eu comentava no bloco anterior que o homenageado dessa edição da Flip, que é a Festa Literária de Paraty, é o escritor Lima Barreto. Ele morreu muito jovem, aos 41 anos, tinha uma angústia de não ser reconhecido em vida, um dos grandes escritores da história do Brasil. Foi homenageado muito depois de sua morte, como agora. E ele tinha como ideia, uma das ideias, combater a elitização do futebol. E é o tema da reportagem que a Cíntia Martins fez pra gente. Confira. Lima Barreto era a exceção em um Brasil em transformação. Apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto, teve a sorte de frequentar internatos onde estudava apenas a elite da época. Era o único negro em uma turma de brancos. A convivência com a alta sociedade criou conflitos para um Lima Barreto que transitava entre os mundos da elite e do subúrbio. Ele faz parte dessa primeira geração que cresce logo depois da abolição. Ele não nasce depois da abolição, mas ele cresce. Então ele é daquela primeira geração que está começando a abrir portas, se inserir nos jornais, escrever cada vez mais, colocar algumas temáticas que hoje em dia a gente chama de afro-brasileiras. Mas ele não era o único, mas ele talvez fosse um dos mais críticos, que tivesse uma voz muito veemente em relação àquele processo. Lima Barreto é considerado por alguns como pré-modernista, por outros como o primeiro modernista da literatura brasileira. Modernista era ter uma linha de escrita mais livre, coloquial, rompendo com os padrões elitizados e inspirados no que era estrangeiro. Outro pioneirismo de Lima Barreto foi militar a favor das minorias, dos negros, contra a exclusão. E justamente por isso, ele se tornou uma das vozes mais críticas aos esportes em geral, mas especialmente a um que era completamente excludente à época, o futebol. Uma oposição que nada tinha de gratuita. O futebol não nasce como ele é considerado hoje em dia agora, que é um esporte popular, né? O futebol nasce como vindo para o Brasil através da Inglaterra. Na própria Inglaterra já era um futebol, um tipo de esporte de elite, e o Lima Barreto vai combater esse tipo de abordagem. O Lima achava que, sobretudo, os clubes de fábrica, como é o caso do Bangu, né, era uma estratégia do dono da fábrica fazer com que o operário se dedicasse ao lazer no momento em que o operário poderia se dedicar a reuniões, né, a pautas, por exemplo, de reivindicações trabalhistas que fossem mais substanciais. Então a bronca do Lima era uma bronca em relação a um certo futebol elitizado que ele viu. Uma exclusão institucionalizada. Em 1921, um decreto do presidente Epitácio Pessoa proibiu negros na seleção. O presidente da República, por questões de ter recebido críticas, ele proíbe jogadores negros de jogarem na seleção brasileira, por uma questão de imagem. Ele fala que aquilo ia denegrir a imagem da seleção fora do país. A sentença deixava de fora o craque brasileiro Arthur Friedenreich, mulato de olhos verdes, o melhor jogador do país na época. Lima Barreto morreu em 1º de novembro de 1922, abraçado ao idealismo de ver uma sociedade mais justa. Menos de um ano após sua morte, o Vasco da Gama foi campeão carioca com o primeiro time composto por negros, pobres e operários, o que marcou o começo da popularização do esporte. Lima Barreto não teve tempo de mudar seus conceitos sobre o esporte. Ironicamente, o futebol que ele tanto criticou se tornou uma das principais portas de ascensão do negro no país. Mas talvez sem intelectuais como ele, que chamavam a atenção para a questão da exclusão, a abertura das portas para jogadores negros pudesse ter sido adiada.